Olá, realezas! Neste vídeo vocês vão poder conhecer um pouquinho da minha biblioteca de e-books. Sim, é isso mesmo! Hoje a gente vai dar um passeio pela minha biblioteca no Kindle e vocês vão poder conhecer um pouquinho dos e-books que eu tenho. Fala, realezas! Como vocês estão? Espero que bem! No vídeo de hoje eu vou fazer algo que vocês pediram muito aqui nos comentários, hein? Vou dar um passeio com vocês pelo meu Kindle, né? Fazer um tour por todos os meus e-books. Vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas coleções, quais e-books eu tenho, quais que eu li e os que ainda não li. Vai ser um passeio bem bacana para vocês poderem conhecer mais um pouquinho da minha biblioteca, né? No final do ano passado eu fiz um tour pela minha biblioteca física, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo você vai poder conferir a segunda parte desse tour, né, dos livros que eu tenho em e-book no Kindle. Já falei aqui para vocês que eu leio bastante no Kindle, que eu utilizo muito e eu uso muito mesmo. É algo que é muito presente na minha rotina, algo que eu acho muito prático e que eu amo usar. Então vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dos livros que eu tenho lá hoje, tá bom? Não vou falar detalhadamente de todos os livros, senão esse vídeo ficaria gigantesco. Então eu vou ir mostrando para vocês as páginas com os livros, comentando alguns que eu achei interessante, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse tour, que vocês peguem dicas de livros através do que eu falar aqui hoje também, e que vocês fiquem cada vez mais estimuladas a lerem também. Bom, vamos lá. Para facilitar aqui para mostrar para vocês, eu separei todos os meus e-books em pastas. O Kindle permite a gente fazer isso, separar em coleções, e eu fiz isso. Confesso que eu não uso muito isso no meu dia a dia. Eu acabo deixando os e-books bem bagunçados e vou lendo à medida em que eu quero ler determinado livro e tal. Mas para mostrar para vocês, eu remexi nas minhas pastas e dei uma organizada. Em 2017 e 2018 eu costumava usar mais essas pastinhas, mas nos últimos anos eu não tenho usado muito. Então, para mostrar para vocês, eu reorganizei, deixei tudo direitinho para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Mais fácil aí para vocês acompanharem esse tour. Hoje, então, as pastas, na maioria, estão separadas por gênero. Só tem uma pasta aqui do Augusto Cury, que é a única que está com nome de autor, mas a maioria está por gênero ou alguma temática em específico, tá bom? Tenho hoje, então, 3 páginas de pasta que totalizam 16 pastas. Vou ir logo mostrando para vocês, senão o vídeo vai ficar grande demais. Bom, essa primeira pasta aqui é a pasta de romances. Nessa pasta eu não coloquei só histórias de amor, sabe? Peguei todos os livros que eu tinha de ficção, mesmo os que não se caracterizam como romance de fato, mas entendi aqui romance como todo livro ficcional. E aí eu coloquei então todos os e-books que eu tenho aqui. Aqui na primeira página tem esse livro que eu estou lendo agora, que é O Café da Praia, da Lucy Diamond, um livro bem fofinho. Tem também A Pequena Livraria dos Sonhos. Eu li o primeiro livro dessa série, se eu não me engano, e é bem fofinho. Tem Virgin River, que é o livro que baseou a série da Netflix. Eu gostei bem da história. Esse primeiro livro contém bastante do que acontece nas 2 temporadas, né, de Virgin River. Só não gostei muito porque o livro tem algumas cenas hot, sabe? Aí eu tive que pular essas cenas, não gostei muito disso. Então, nesse sentido, eu não recomendo a leitura. Esses 3 livros aqui de baixo, 3 e-books, eu peguei em promoções em que eles estavam gratuitos lá na Amazon. Tem esse aqui, Identidade, fala sobre questões raciais, não li ainda. Estrelas Além do Tempo, também não li. E esse Nossa Música, que eu já ouvi falar bem dele, mas ainda não li tão bem. Ultimamente eu tenho lido muito pouco livro de romance. Nessa próxima página aqui, todos esses livros eu também peguei gratuitos ano passado, na época que começou a pandemia, sabe? Várias editoras liberaram. Tem esse aqui, Enraizados. Tem esse aqui, Coração Granada, que ele não é bem ficção, não devia estar aqui, é um livro tipo de poesia. Tem esse aqui, A Família O'Brien, que conta sobre problemas familiares, O Urso e o Roxinol. Um Estudo em Charlotte, que é um livro sobre suspense, né, que conta a história de uma menina chamada Charlotte, que ela é a irmã do Sherlock Holmes, se eu não me engano, é a irmã ou prima, algum parente nesse sentido, e ela também vai ser detetive e tal, é um livro muito legalzinho. E esse Ventos Nômades, que eu também ainda não li. Tem aqui também Céu Sem Estrelas, Lendo de Cabeça para Baixo, que eu tô louco para ler esse livro. Comecei, mas não consegui ainda ler direito. Tem esse aqui também, As 12 Tribos de Het, Sal, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola e Os Bons Amigos. Na próxima página, começamos aqui com Heroínas. Esse é um livro de releitura de contos de fada. É um livro bem interessante, mas as princesas têm uma pegada muito moderna, sabe? Algumas fazem umas coisas que não tem nada a ver com um dos nossos princípios cristãos. Então eu não recomendo tanto a leitura assim, não.
Se você for ler, leia, mas leia com cuidado, sabe? Se você é cristã e se preocupa com isso, leia com cuidado. Tem esse Como Reconquistar o Amor Perdido, que é de uma autora nacional, eu achei fofinho a sinopse, baixei, mas ainda não li. Tem esse aqui, Os Criadores de Coincidência, que é um livro sobre... É um livro de romance, mas que também trabalha com um pouquinho de ficção científica e é muito legal, eu gostei bastante, já li tem um tempo, mas gosto bastante dele. Tem esse aqui também, Mensageira da Sorte, que eu ainda não li. A Extraordinária Garota Chamada Estrela, eu amo esse livro, essa menina é super diferente, ela não é compreendida, mas ela tem características singulares, uma personalidade muito bacana. É um livro muito fofinho que eu tenho muito carinho por ele. Tem esse livro aqui, que é um livro de poesia. Ele tem um cunho bem feminista, eu ainda não li. Tá aqui há um tempão, ouvi muitas coisas boas, né, a respeito dele, sobre a escrita da autora e tal, que ela é uma escrita bem crua, né, bem realista da vida, mas eu ainda não li. Nessa página aqui a gente já começa com O Último dos Moicanos. Esse é um livro clássico que eu ainda não li, mas eu gosto muito do filme que lançou lá nos anos 90. Sim, eu gosto de ler e assistir coisas antigas, gente. É uma história de amor, também tem um pouco de história de guerra, assim. É um livro que tem uma pegada histórica, com história de amor também. É muito interessante. Gosto um pouquinho de algumas guerras lá nos Estados Unidos, enfim, coisa que eu gosto aqui. A alma de historiadora gosta um pouco. Próximo livro é o outro que eu nunca li também, que é o Isla e o Final Feliz. Tem aqui o box da coleção A Maldição do Tigre. Eu tenho o primeiro livro físico, li o primeiro livro, mas nunca li os demais, não me interessou muito, mas eu também peguei numa promoção em que ele estava gratuito. Percebam que eu pego muito e-book assim, hein? O próximo livro é o livro dos significados, também não é romance, tá? É na pasta errada. É do mesmo menino chamado João, e nesse livro aqui ele dá ressignificados para as palavras, é muito fofinho, muito legal. O próximo livro é No Seu Pescoço. Eu não sei falar a pronúncia do nome dessa autora, ela é africana, ela escreve muito bem, retrata muito sobre a situação das mulheres na Nigéria. É um livro, assim, muito interessante, muito bem escrito e com assuntos muito fortes também. Eu gosto bastante das coisas que ela escreve. O último livro dessa página é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Também não li esse ainda. Nessa página, eu amo esses três, gente, de paixão. Amor e Gelato conta uma história de amor adolescente muito legal. Teste Tolstói conta a história de uma menina chamada Teste, que é apaixonada pelo autor russo Tolstói, e ela produz conteúdo sobre ele. E dela é escrever peças teatrais sobre ele, é muito bacana. E esse Suzy e as Águas Vivas também é uma história sobre uma adolescente, que eu já não lembro muito bem os detalhes, mas ela é apaixonada pelas águas vivas e ela passa por um processo muito bacana de mudança, de crescimento. É um livro super fofinho. Aqui embaixo a gente tem o Beijo Traiçoeiro, Só a Gente Sabe o que Sente, e Hibisco Roxo, que é daquela mesma autora africana que eu falei pra vocês, que escreve muito bem. Nessa próxima página tem Tartarugas até lá embaixo, um livro muito interessante do John Green, Guiquirela, que é uma versão atual da história da Cinderela, muito bacana, muito divertida. Tem alguns livros de romance, bem romance meloso mesmo, que é Um Lugar no Coração, da Sherry Woods, e Um Lugar para o Amor. Eu gosto bastante dessa autora, Sherry Woods. Alguns livros dela deram origem a algumas séries, como Doce Magnolia, que tem lá na Netflix, e Chesapeake Shores. Ela é uma autora assim bem melosinha, de livros de romance bem legais. O próximo livro é o História de Quem Foge e de Quem Fica, da Helena Ferrante. É o terceiro livro da série Amiga Genial, uma série de livros também muito interessante, que retrata a história de algumas mulheres que viveram na Itália dos anos 60. Ela também tem uma escrita muito forte, muito crua da vida, muito interessante. O último livro dessa página é O Garoto dos Olhos Azuis. Eu baixei esse livro há muito tempo, é de uma autora nacional, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Na última página, aqui tem alguns outros livros de autoras nacionais, como Aos Teus Pés, Não Pare, A Hora da Verdade, Meu Namorado Literário 1 e 2. Eu já li o 1, tem até resenha lá no Princesas Adoradoras, li em 2015, a história é bem engraçadinha, bem interessante, mas ainda não li o segundo. E tem esse daqui, Princesa Implacável, que eu também ainda não li. Bom, agora vamos para a próxima página. A minha próxima página é de ficção científica, tem poucos e-books nela aqui ainda, mas eu gosto de ler um pouquinho de ficção científica. Acabo no dia a dia mais assistindo filmes de ficção científica do que consumindo livros, mas ainda assim eu gosto. Esse ano eu li esse daqui, As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Eu achei muito bacana, muito interessante, tô louca para ler os outros livros da série.
Li Bird Box há alguns anos, muito bom, recomendo bastante, tem um suspense muito interessante. Tem um filme também lá na Netflix. O próximo é o Welcome to Night Valley, que eu ainda não li. E aqui também tem 2 livros que foram escritos inspirados na série The X-Files. É uma série de ficção científica, né, que fala sobre alienígenas e tal. E esses livros foram escritos para contar a história da Scully e do Mulder, que são os protagonistas da série The X-Files, né? Eles são agentes do FBI e aqui conta um pouquinho da história deles antes, né, quando eles eram adolescentes e tal, é bem legal. E tem aqui também Laranja Mecânica, que é um clássico da ficção científica, mas eu ainda não li. Comecei e achei um pouquinho difícil a leitura, mas eu pretendo ler no futuro. A próxima coleção que eu quero abrir com vocês é essa aqui, Identidade. Por enquanto ela só tem um livro, que é Da Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Um livro que ela fala, né, que nós somos todos imperfeitos. Eu ainda não li, mas eu já assisti uma palestra dela e fiquei muito animada para ler o livro, porque ela tem muito a contribuir em questão da identidade, falar sobre coragem, timidez, é muito bacana. A próxima coleção que eu tenho aqui são livros de fantasia, tá bem pouquinho, tem muito tempo que eu não leio livro de fantasia, mas aqui tem 2 livros que são da mesma autora, Herdeiros do Trono e Círculo do Fogo, da Elisana Lousada. É um livro de ficção com fantasia muito interessante, conta a história de um reino, né, de alguns jovens que vão lutar por esse reino, enfim, é bem legal. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma pastinha aqui do Augusto Cury e todos os livros que estão nessa pastinha eu peguei gratuitos ano passado, no início da pandemia. Tem esse aqui, Você é Insubstituível, e tem uma série de livros aqui sobre Jesus, né? Que fala que ele é o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre inesquecível, o mestre dos mestres. São uma série de estudos que o Augusto Cury fez sobre Jesus dentro da psicologia, né? E se eu não me engano, foi através dessa série que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Eu já comecei a ler um, é muito interessante, mas ainda não li os outros. Um que eu já tenho físico, né? O primeiro volume. E além daqueles, eu também tenho esses 2 livros aqui, que são livros de ficção. Nesses livros, ele conta a história também de um psiquiatra, psicólogo, que acaba conhecendo a história de Jesus e acaba se rendendo a Jesus. Nesse primeiro livro, ele conta várias lições que esse psicólogo, não sei se é psicólogo ou psiquiatra, não lembro direitinho agora, mas ele vai conhecer a história do Sermão do Monte, ele vai extrair lições preciosíssimas e ele vai ficar cada vez mais interessado por Jesus. Esse livro é excelente, eu ainda não li o segundo, mas é muito interessante e eu gosto como Augusto Cury escreve histórias de ficção. Eu tenho um outro livro dele também de ficção, é muito bacana, eu gosto muito da escrita dele. É de muito fácil acesso e a gente consegue extrair muitas lições profundas. A próxima coleção que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, Criatividade Escrita. Nela eu tenho alguns livros que me inspiram aí para escrever e para produzir. O primeiro deles, então, é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse é um livro muito interessante, é uma verdadeira jornada para você desenvolver sua criatividade. Ela propõe vários desafios, é muito bacana, eu também tenho ele físico. E o próximo livro que fala a respeito da criatividade é esse aqui, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth é a autora do livro Comer, Rezar e Amar e tantos outros livros famosos. E nesse livro ela fala sobre criatividade, como que a gente pode viver de maneira criativa e dá várias dicas também baseadas na trajetória dela como uma grande escritora. O próximo livro é Mostre Seu Trabalho, do Austin. Esse é um livro muito bacana, já li ele também em outro formato e já li um outro livro do autor muito interessante, ajuda a gente a desenvolver um pouco da criatividade também. E o último livro não é bem um livro de criatividade, de escrita, mas é um livro que me inspira muito nesse sentido também, que é o livro Falando o Mais Rápido Possível, da Lauren Graham. A Lauren, ela fez Gilmore Girls, uma série que eu amo muito, e nesse livro ela conta um pouco da trajetória dela, da experiência de vida, o que ela foi aprendendo como atriz e também como escritora. Nesse livro ela acaba compartilhando muitas dicas interessantes sobre a vida dela de escritora, de atriz também, e que são muito legais, né? Dicas muito legais para a criatividade e eu gosto bastante. Caso você tenha assistido Gilmore Girls, goste do trabalho da Lauren, eu recomendo muito a leitura desse livro porque é muito bacana. Bom, vamos agora para a segunda página de coleções e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos livros clássicos que eu tenho em e-book. O primeiro deles é o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, que eu ainda não li. Tenho aqui Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu também não li ainda todo, eu comecei, mas acabei parando. Tenho aqui também um tomo com contos russos. Eu gosto muito da escrita dos autores dos contos russos, é algo que eu quero conhecer mais e mais pra frente eu pretendo ler com o tempo, com calma. Aqui embaixo eu coloquei alguns clássicos que também poderiam se configurar, principalmente esses dois aqui, em livros de política, né? Que é o 1984 e A Revolução dos Bichos, do George Orwell.
São livros muito interessantes sobre experiências sociais que acontecem através da ficção, né? Através de histórias fictícias que ele criou. São livros muito interessantes para a gente entender a nossa realidade também, o nosso tempo. Apesar de ser livros de ficção, a gente pode aprender muito com eles, extrair muitas lições profundas. Eu ainda não li nenhum desses dois, mas desde a faculdade eu vi muitas recomendações sobre e pretendo ler em breve. Aqui também tem um Hobbit, que embora eu não tenha lido os livros, eu assisti os filmes, fiquei muito encantada e eu quero muito conhecer a escrita do Tolkien e aprender mais sobre essa história, conhecer mais essa história, né? Na minha segunda página aqui dessa coleção, eu tenho Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne. Eu também ainda não li, mas assisti o filme, gosto bastante, é algo que eu quero ler. O próximo aqui é Flores para Algernon, é um livro maravilhoso, muito interessante, eu gostei e recomendo. Aqui também tem o Oliver Twist, do Charles Dickens, que eu já comecei a ler, mas acabei não terminando, eu tenho ele físico, por isso que aqui não tá lidinho, mas lá na minha estante eu tenho ele também. Tem aqui também Os Miseráveis, do Victor Hugo, um grande clássico que eu ainda não li. O Mundo de Sofia, um livro sobre filosofia que eu quero muito ler ainda. Tem aqui também O Sofista, que eu já li na época da faculdade e eu gosto bastante, gosto das escritas de Platão. E aqui também tem A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é um livro imenso que eu ainda não consegui ler. Tá desde 2017 aqui, mas eu vou ler em nome de Jesus. Tem também aqui um conto de Natal, do Charles Dickens, que é muito interessante. Tem Os Relógios, da Agatha Christie. A Agatha é uma escritora de suspense, de mistério, muito bacana, mas eu ainda não li esse livro, mas já li outras coisas dela e recomendo ela bastante. Tem aqui Madame Bovary também, que é um livro clássico. Tem essa coleção de contos aqui do Lev Tolstói. Eu gosto muito da escrita do Tolstói, já li alguns contos, mas nunca li a coleção inteira, né? Aqui também tem alguns contos, Primaveras, do Casimiro de Abreu, Quem Conta em Conto, do Machado de Assis, A Pianista, do Machado de Assis e História de uma Lágrima, do Machado de Assis. Esses contos eu baixei, mas eu ainda não li, baixei desde 2015, preciso criar vergonha na cara e ler. Bom, eu tenho uma pastinha aqui também de livros de história, não vou abrir elas, porque são livros da época da faculdade, tem alguns livros de política, de economia, de história mesmo, né, da história da Idade Média, enfim, não vou abrir aqui pra vocês, que eu acho que vocês não vão achar esses títulos interessantes. São livros que eu li na faculdade, que de vez em quando eu preciso reler aí por causa do mestrado, enfim. Agora aqui eu tenho a minha pasta favorita, que é a pastinha de livros cristãos, né? Começando aqui com Plena Satisfação em Deus, esse é um livro do John Piper, que foi distribuído de maneira gratuita pela editora Fiel, então baixei e coloquei aqui, mas ainda não li. Tem aqui também Uma Vida com Propósito, que é um livro devocional de 40 dias, para você compreender quais são os seus propósitos, por que você nasceu e foi criado. Tem aqui também o Manual Bíblico do MacArthur, que eu já mostrei para vocês, que tem muitas informações bacanas para a gente compreender os livros bíblicos, contexto, datação, quando eles foram escritos, porque, enfim, é um manual muito interessante. Tem esse livro aqui que eu já recomendei para vocês várias vezes, do Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livro pequenininho, de 40 e poucas páginas, mas é sensacional. Tem esse livro aqui do Max Lucado, Graça, que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. E esse Sou Nós, do Douglas Gonçalves, que eu também quero muito ler. Aqui na próxima página tem um livro do C.S. Lewis chamado O Grande Divórcio. É um livro muito interessante que eu ouvi muitas críticas positivas e eu já comprei para ler esse ano. Tem esse aqui também, Curando as Feridas da Alma, da Sheila Walsh. A Sheila escreve muito bem e aqui ela fala sobre as nossas dores, como que o Senhor pode ir nos curando através delas, um livro bem interessante. Já esse livro aqui é um livro que conta sobre as teorias, né, da origem da Terra, como que a Terra foi criada e tal, a partir da perspectiva teológica, né? Cientistas cristãos que se debruçaram sobre essas questões e apresentam algumas teorias que existem com um olhar cristão. Eu tô louca para ler esse livro, acho que vai me ajudar a sanar algumas dúvidas que eu tenho nessa área e vai ser muito bom para eu poder conversar a respeito desse assunto também. O próximo livro que eu tenho aqui é o História do Cristianismo, que conta, né, toda a história aí do movimento cristão, desde sua origem. É um livro que eu quero muito ler também. Outro livro aqui do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Esse é um livro que todo mundo fala que é bem difícil de ler. Eu já comecei a ler e achei bem difícil mesmo. Então eu tô esperando um tempo da minha vida mais calmo e tranquilo para eu poder me debruçar sobre ele, para estudar, ler e compreender de verdade. Coronavírus e Cristo, se eu não me engano, é do John Piper, que eu peguei de graça lá na editora Fiel. Inclusive lá tem muitos livros gratuitos que a gente pode baixar de graça de maneira legal.
Na próxima página aqui tem mais um livro do Max Lucado, Ele Escolheu os Cravos. Eu amo, gente, a escrita do Max, já falei aqui pra vocês. Ela é sutil, suave, ela é muito cotidiana, né? Ele pega exemplos do nosso dia a dia, ele tem também uma escrita muito suave e doce e traz muitas lições importantes. Eu gosto bastante dos livros dele, são sempre leves, mas bem objetivos, assim, sempre trazem uma mensagem bacana. Eu gosto e recomendo. Esse aqui é um livro lindíssimo, profundo, muito maravilhoso. Livro aqui também do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, que fala sobre como a gente deve se portar vivendo numa sociedade tão secular, tão mundana, né? Como que a gente não deve se apegar às coisas e aos padrões desse mundo. É um livro que eu estou muito ansiosa para ler, acredito que vai ser muito importante, muito válido para a minha jornada. O próximo livro é do Wright, é o livro de Salmos, né? Ele faz várias análises sobre o livro de Salmos, é um livro que eu vou ler quando eu chegar na minha leitura anual de Salmos, né? Quero ler para poder complementar a minha leitura de Salmos, né? Para eu poder fazer uma leitura melhor esse ano. O próximo livro que eu tenho aqui é A Assinatura de Jesus, do Brennan Manning. Esse é um autor maravilhoso também. Ainda não li esse livro, mas esse autor é demais e eu recomendo ele, assim, de olhos fechados. Próximo livro que tem aqui é Cartas de um Deus que Te Ama. Eu já comecei a ler esse livro e ele é muito interessante. São cartas de Deus pra gente, é bem bacana a ideia do livro e as mensagens que ele traz. Aqui também tem esse livro Porque Você Acredita, que eu ainda não li. Tem muito livro que eu não li, gente. Tem um outro livro de Salmos aqui. Tem esse Tudo Bem e Não Estar Bem, da Sheila Walsh. Tem esse aqui da Jane Wicken, Mulheres da Palavra, um livro muito interessante que fala como nós mulheres podemos ler a Bíblia, mergulhar nela e viver nela. Aqui também tem uma amostra do livro Fonte para a Vida, que eu ainda acabei não comprando, mas ficou aqui para eu me lembrar e comprar depois. Tem a história de Mary Jones, ela foi uma mulher muito importante para o movimento, né, cristão no Brasil. A biografia dela é contada aqui nesse livro e eu quero ler também no futuro. Tem aqui um outro livro do John Piper, Uma Paixão Consumidora, que também foi liberado lá pela editora Fiel. Tem aqui também Onde Você Está, que fala sobre pecado, sobre a nossa vida com Deus, enfim, eu também não li ainda. Tem Por que Acreditar na Bíblia, né? Traz esse panorama pra gente, por que a gente deve acreditar na Bíblia. Aqui também tem o Preparando-se para o Casamento, do John Piper. Vou ler quando eu estiver me preparando para o casamento, ainda não estou. Acho muito bacana a gente estudar e ir se preparando também, mesmo quando a gente não tem aí um casamento em vista, mas pra gente compreender também a importância desse relacionamento e a importância de esperar também por ele, né? Aqui eu também tenho esse livro, Eu Sou Ela. Esse é um livro muito interessante que conta sobre as histórias de algumas mulheres bíblicas, traz a perspectiva, o local onde elas estão na Bíblia, enfim, é bem curtinho, mas é muito bacana. Tem aqui um livro do Augusto Nicodemos, que é A Casa do Pai e o Caminho até lá, né, que fala do céu, da nossa ida para o céu, um livro muito riquíssimo, muito interessante. E o último livro dessa página é 21 Dias com Minha Amiga Elizabeth. Esse livro é um e-book da Francine Walsh, lá do Ministério Graça em Flor, e aqui ela compartilha lições que ela aprendeu com a Elisabeth Elliot, uma grande escritora cristã, uma grande palestrante, uma grande missionária, já falei dela aqui em outros vídeos para vocês, e é um livro muito interessante para você poder conhecer um pouquinho mais da Elizabeth e também conhecer um pouquinho mais da história da Francine, que também é muito bacana. Aqui na próxima página eu tenho esse e-book do Jesus Cop, Carta aos Pecadores. Tem esse livro aqui, 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, da Stormy Martin. Eu amo esse livro, inclusive tenho ele impresso aqui, ó, tá aqui. Sempre retorno a ele, gosto bastante. E do ladinho dele tem um livro biográfico da Stormy Martin, né? Minha História de Perdão e Cura, em que ela conta o testemunho dela e é um livro impactante que eu amo, que eu já li 2 vezes e espero relê-lo em breve, porque eu sempre aprendo demais com essa mulher. Aqui embaixo tem o Deus Suficiente, Inconformados, Renovando a Nossa Mente, um livro de uma conferência de jovens da editora Fiel, e por último tem uma Bíblia, né? Muito legal ter Bíblia no Kindle, hein? Nessa última página tem aqui o Fala Galera, que é um livro devocional do Ministério Jesus Cop, e bem aqui do ladinho um livro do Jesus Cop, né, em que o Douglas Gonçalves compartilha a ideia do ministério, o objetivo do ministério dele. Aqui do lado tem outra Bíblia Sagrada, no formato NVT. Aqui embaixo tem o livro Tempestades da Alma, da Sheila Walsh. Ela já apareceu aqui em várias outras vezes, né? Essa autora é maravilhosa, gente, recomendo muito. Tem uma Bíblia dela também, tem vários comentários dela, textinhos, e é muito bacana. A escrita dela também é muito gostosa e traz muitas lições preciosas.
Aqui do lado tem o livreto O que é Fé, do R.C. Sproul. Esse é um livro muito interessante que explica pra gente no que consiste a fé, em como ter mais fé. É um livrinho muito legal que também foi liberado de maneira gratuita lá pela editora Fiel. E por último tem esse livro aqui, Conversando com o C.S. Lewis, que traz vários posicionamentos do C.S. Lewis, várias coisas da vida dele, muito bacana para você que gosta de As Crônicas de Nárnia ou que já leu os outros livros dele, né? Gosta da história dele, gosta do testemunho, do ministério dele, vale a pena conferir esse livro. Bom, vamos lá para a próxima pastinha, que é essa aqui de ficção cristã. Vou só pontuar que eu acho que o vídeo está ficando bem longo e ainda falta bastante pastas, hein? Aqui tem esse livro Penélope e Eu, da Thaís Souza. Esse não é um livro que fica tão clara a mensagem cristã nele, mas ainda assim a autora se posiciona como uma autora cristã e tem alguns valores, alguns princípios embutidos na história que vale a pena conferir. O próximo aqui é o Ruth, a Estrangeira. Já falei desse livro maravilhoso aqui para vocês, tem resenha, vou deixar aí nos cards. O próximo é Deixados para Trás, que conta a história, né, das pessoas que ficaram para trás quando Jesus volta, né? No momento lá do Apocalipse, cristãos ficaram para trás e conta a história deles. Tem vários filmes aí desse livro e tem vários livros também dessa série. O próximo livro aqui é o De Volta à Realidade, da Arlene Diniz. Eu já falei do primeiro livro, né, dessa série aqui, Uma Viagem Nem Um Pouco Sonhada, e a escrita da Arlene é maravilhosa. A história toda dessa série é muito bacana, vale a pena vocês conferirem. Tem aqui também Mulherzinhas, um clássico que eu amo demais. Tem aqui esse livro Princesa, que é de uma autora lá da Up Books que eu ainda não li. Tem aqui Reino de Aequalis, não sei se é assim que se pronuncia, um livro também sobre fantasia, ficção cristã. Tem esse livro aqui, Ilusão, que é um livro de ficção cristã, de suspense. Tem uma premissa muito interessante, parece ser muito bacana e eu pretendo ler também no futuro. Tem aqui Anne de Green Gables, que eu já falei aqui no canal para vocês. Tem aqui também O Valor de uma Promessa, da Joyce Lourenço. Acho que Cresci, da Neiva Merielle. Minha Essência. O Deserto de Mahon, O Bosque de Herete e O Vale de Elá. Esses são livros que contam um pouquinho da trajetória de homens que andaram com o rei Davi, que trabalharam com o rei Davi. São livros de ficção que se inspiram ali em passagens bíblicas, em personagens bíblicos, e o autor explora nessas histórias, explora um pouco dos personagens que a Bíblia acaba não focando muito. A autora é muito boa e os livros também são. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pastinha com os livros que eu peguei no Kindle Unlimited recentemente. Tem esse aqui, Renovadas, da Jane Wilkin, são todos livros que eu estou lendo no momento, tá? Esse livro fala sobre 10 características de Deus, 10 características que ele tem e nós podemos ter também. Muito interessante, que nos faz refletir sobre quem nós devemos ser de verdade, segundo a Bíblia. O próximo livro aqui é o Heroínas da Fé. Esse é um livro devocional que conta a história de várias mulheres que serviram a Cristo brilhantemente. Tem aqui também O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É um livro de ficção científica que eu estou lendo, mas a história tá bem arrastada, então eu tô me empurrando para terminar de ler. E tem aqui também o Guerreiras de Oração, da Stormy Martin, que fala sobre a importância da nossa vida de oração. Bom, a próxima coleção que eu vou mostrar para vocês é essa coleção aqui de feminilidade. São vários e-books e artigos que falam sobre feminilidade, não vou mostrar para vocês. Eles são todos em PDF, mas são baixados de maneira gratuita na internet, tá bom? Não vou mostrar um a um para vocês, mas são estudos sobre feminilidade segundo a visão bíblica. Chegamos aqui então na última página das coleções, e aqui a primeira coleção é a de devocionais. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu indico os devocionais, e a maioria desses devocionais que eu tenho aqui eu já indiquei nesse vídeo, tá bom? Vou deixar o vídeo nos cards que você vai poder conferir um pouquinho mais desses livros. Tem aqui o Forte, da Lisa Bever, que eu estou lendo no momento. Uma Vida com Deus, que ele já apareceu, né, em outra pastinha, mas também é um livro devocional. Tem esse Bom Dia, né, leituras diárias com a Stormy Martin. Tem esse aqui, Conectados com Deus, do Max Lucado, que é mais voltado para adolescente. 1 e 2, do Bom Dia, da Stormy Martin. Eu já li os dois, amo de paixão. Tem esse aqui, essa amostrinha aqui, que é o Leituras Diárias com o Max Lucado, que eu tenho físico, mas eu mantenho esse daqui para eu ler em algum momento ou outro. E por último, eu também tenho uma amostrinha aqui do Bom Dia, da Bianca Toledo. Eu também tenho e-book, mas eu mantenho ele aqui porque de vez em quando, às vezes eu preciso para postar em algum lugar, para usar alguma coisa, eu acabo baixando aqui e copiando alguns trechos. Eu tenho aqui também essa pasta de contos. O primeiro dessa coleção é O Nosso Clima de Natal, da Ana Paula. É um conto muito interessante sobre o Natal, sobre a mensagem do Evangelho, muito bacana. Tenho aqui, Afinal, o Livre para Voar, que é um conto que eu escrevi. É um conto meu que vocês podem achar aí na Amazon. Também tem aqui um conto do Machado de Assis, que eu ainda não li.
E pra gente finalizar, eu tenho essa pastinha aqui do Prime, que tá com um livro de procrastinação que eu estou procrastinando pra ler e preciso ler. Aqui nessa pastinha eu coloco todos os livros que eu pego emprestado pelo Prime, né? Eu sou assinante do Amazon Prime, né? E além de acesso a frete grátis, a música, eu também tenho acesso a e-books. Então sempre que eu baixo eu coloco aqui nessa pastinha. E além de todas essas pastas que eu mostrei pra vocês, eu tenho essa pasta aqui de educação e de história. Contém e-books, né, de história, de educação, né, da área de legislação, de movimentos de educação, enfim. Não vou mostrar pra vocês que vocês vão ter interesse de ver esses dois, né? Não são livros de ficção, são livros mais voltados para o estudo mesmo. Mas enfim, essas foram aí as minhas coleções. Como vocês podem ver, eu tenho muito e-book, tenho muito que eu ainda não li. E uma coisa que eu acabei percebendo através das pastas é que eu leio muito e-book sim, mas eu também leio muito e-book através do Kindle Unlimited ou do Prime, né? Então, esses e-books eu baixo, leio e depois eu devolvo, né? Retorno para a Amazon, né? Faço a devolutiva deles. Então, eu não fico com eles aqui. Então, eles não apareceram nas pastinhas, mas eu tenho muita coisa que eu já li que não tá aqui em e-book justamente porque eu peguei emprestado pelas minhas assinaturas. E isso me fez comprovar que as minhas assinaturas valeram a pena, porque eu leio muito e-book, pode parecer que pra vocês aí, apareceu um monte que ela não lê, né? Realmente tem muita coisa aqui que eu baixei e ainda não li. Mas tem muita coisa que eu leio através dos meus programas de assinatura. Então eu percebi que eu tenho realmente feito um bom aproveitamento das minhas assinaturas. Este foi então o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse tour, que você tenha pegado aí algumas dicas, anotado, que você tenha ficado inspirada aí para organizar também talvez o seu Kindle ou a sua estante, enfim. É muito bom ler, né? É muito gostoso ler e é muito gostoso também poder conversar sobre livros, né? É um tema que eu particularmente gosto de conversar bastante. Gosto muito de ter amigos leitores para poder trocar ideia, compartilhar, então é muito legal poder vir aqui e conversar a respeito disso com vocês. Então se preparem para bater mais papos sobre livros no futuro. Antes de ir embora, não esqueça de deixar aí o seu comentário, de curtir o vídeo e de se inscrever caso você tenha chegado no canal por esse vídeo e ainda não seja inscrito, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!